Bom dia, amigos. Neste vídeo, iremos discutir uma característica curiosa do islamismo, os motivos que levam o islamismo a condenar e maldizer as demais religiões. Iremos nos focar na fonte de 100% do islamismo, Maomé. Afinal, tudo o que se sabe e se pratica do islamismo, seja no seu aspecto religioso, político ou militar, veio da boca de Maomé ou está baseado nas suas ações durante a sua vida. Então vamos lá. Considere a seguinte pergunta: seria intolerância religiosa induzir muçulmanos a rezarem uma oração que os denigre em latim sem que eles saibam? Sim, esta seria minha resposta a esta pergunta, é claro. Eu considero isso algo moralmente errado. Imagine, muçulmanos que não sabem latim repetir dizeres que os denigrem e sem poderem reagir, afinal estão sendo enganados. Você está zangado com isso? O fato é que isso não aconteceu e nem existe. O que aconteceu foi que cristãos, crianças, foram enganadas a rezar talvez a mais importante oração islâmica, a Al-Fatiha, que diz que cristãos e judeus são perdidos e seguem um caminho errado. Adivinha então quem é o intolerante religioso? Na verdade, o problema é mais profundo. Existe um meme que circula nas redes sociais que diz: quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua. Mas se da prática de uma religião fizer parte exatamente condenar a religião dos outros? Este é o caso do islamismo. E agora, José? Eu explorei este assunto em 3 artigos, cujos links são apresentados ao final. Um deles, chamado Judeus e Cristãos, amaldiçoados logo no primeiro capítulo do Alcorão, foi dedicado especificamente à oração Al-Fatiha, citando a exegese islâmica, comprovando que a oração se refere a cristãos e judeus. A oração Al-Fatiha é o primeiro capítulo, surata, do Alcorão. Os 2 versos finais da oração dizem, Alcorão 1:67, guia-nos pelo caminho certo, o caminho daqueles que você favorece, referindo-se a muçulmanos, e não o caminho daqueles que ganharam sua ira, referindo-se aos judeus, ou daqueles que se desviaram, referindo-se aos cristãos. O texto em árabe não menciona diretamente judeus e cristãos, mas todos os comentários exegeses do versículo explicam que judeus ganharam a ira de Alá e que os cristãos são aqueles que se desviaram. E para deixar isso claro, notadamente para a maioria de muçulmanos que não falam árabe, muitas versões do Alcorão acrescentam judeus e cristãos entre parênteses. Outras versões omitem o parênteses. Isso se chama taquia. A referência a cristãos e judeus é amplamente confirmada por fontes islâmicas no passado, por exemplo, na exegese Tafsir de Ibn Kathir, bem como no presente. Veja, por exemplo, veja os exemplos no artigo O que os muçulmanos repetem 17 vezes por dia ao rezarem, cujo link também está abaixo. Muçulmanos adoram rezar Al-Fatiha em árabe na frente dos cristãos que, idiotas, acham tudo muito lindo, multicultural e inclusivo. O que aconteceu com os alunos de uma escola católica de Campinas é apenas um exemplo, mais um exemplo, de algo que vem acontecendo nos países ocidentais. Mas por que denegrir a religião dos outros faz parte do islamismo? Como tudo de errado no islamismo, por causa de Maomé. A maioria das pessoas sabe muito pouco da vida de Maomé. A maioria das pessoas projeta o seu entendimento de religiosidade achando que Maomé foi como Buda, Zoroastro e Jesus Cristo. Lê do engano. Maomé foi um homem extremamente violento e intolerante. Vejamos alguns exemplos. Antes de começar a receber as alegadas revelações de um espírito, Maomé era uma pessoa normal. A partir destas revelações, ele se transformou e queria que os árabes politeístas de Meca o aceitassem como profeta. Como isso não aconteceu, Maomé começou a ofender os árabes e seus deuses e os ameaçava com tormentos eternos por se recusarem a reconhecê-lo como profeta de Alá. Veja vários exemplos no Alcorão. Veja que o biógrafo de Maomé, Ibn Ishaq, e o primeiro historiador do islamismo, Al-Tabari, relatam terem sido as reclamações feitas pelos árabes coraxitas contra Maomé. Nós nunca tivemos o tipo de problema que sofremos com este sujeito. Ele ridicularizou nossos valores tradicionais, declarou nosso modo de vida tolo, abusou e insultou nossos antepassados, ofendeu nossa religião, causou divisão entre nós, dividiu a comunidade e amaldiçoou nossos deuses.
Os desentendimentos com a sua tribo coraxita e com os demais árabes de Meca levou Maomé a se mudar para Yatrib, atual Medina, onde além dos árabes politeístas, viviam 3 tribos judaicas, Banu Kainuka, Banu Nadir e Banu Qurayza. Os judeus se negaram a aceitar Maomé como profeta. Maomé, então, começou a denegrir os judeus, conforme diversos versos do Corão. Mas em Meca, Maomé havia se tornado um líder militar e liderava um grupo armado. E ele acabou exterminando, de modo cruel, as 3 tribos judaicas. Mais tarde, ele faria o mesmo com um grupamento judaico que vivia no oásis de Caibar. Forte militarmente, Maomé sitiou Meca, que se rendeu. Entrando em Meca, ele destruiu todos os símbolos religiosos dos árabes politeístas, forçando-os a se tornarem muçulmanos e preservando apenas o meteoro que existe até hoje. Leia mais sobre isso no artigo Maomé Assassino Intolerante, Execuções e Destruição de Ídolos após a ocupação de Meca. E como último ato de intolerância, Maomé atacou os cristãos que viviam a 2 semanas de camelo de distância. Para motivar seus soldados, Maomé precisou denegrir os cristãos, tendo usado um capítulo inteiro para isso, o capítulo 9 do Alcorão, que é o penúltimo, se seguido em ordem cronológica. Esta intolerância toda vem sendo difundida notadamente pelos sauditas, cuja versão do Alcorão distribuída ao redor do mundo vem com comentários que deixam isso bem claro, fato discutido no artigo Alcorão exportado pelos sauditas incentiva os extremistas islâmicos. Depois de toda essa explicação, eu vou achar graça se aparecerem autoridades dizendo algo como: bem, os muçulmanos podem ser intolerantes, pois isso faz parte da sua prática religiosa, mas cristãos não podem se defender, pois isso seria ir contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Sinceramente, na loucura dos dias de hoje, não me espantaria se isso acontecesse. E para finalizar, eu continuo sugerindo cuidado com comentários que sejam feitos com respeito a muçulmanos. Uma coisa é criticar ideias, sejam elas políticas ou religiosas, o que é algo perfeitamente legal. A outra é criticar pessoas, ação que deve seguir as normas de educação. Em resumo, 1. Induzir crianças a rezarem uma oração em um idioma que não entendem, que denigre a sua religião e a religião dos seus pais, é um ato de intolerância religiosa e quem fez isso deveria ser punido. 2. Os professores da Escola Imaculada foram bem intencionados, contudo, eles foram enganados e isso não é culpa deles. 3. Considero, dentro dos limites aceitáveis, que pessoas se manifestem contra o ocorrido, seja diretamente à escola ou pelas redes sociais. 4. Considero também que qualquer crítica ao ocorrido deva ser feita dentro dos padrões de bom comportamento, mas deve-se levar em consideração que pessoas normais e boas muitas vezes cruzam esses padrões ao se defrontarem com algo revoltante. Número 5. O islamismo é a única religião que traz dentro de sua prática denegrir e maldizer as demais.